29, seguimos ainda dentro dessa mensagem de semana passada. Diga assim: restaurando territórios. Tem que falar com fé, abra assim a boca, com fé. Diga: restaurando territórios, provocando avivamento. E para essa mensagem estamos caminhando na história de Josias, um reformador profético. E hoje voltamos a essa mensagem em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 29. 2 Crônicas, capítulo 34, verso 29. Se você puder me acompanhar na leitura. Lembrando que na escola de cura teremos o Kids. Então, se você não ia fazer escola por causa das crianças, graças a Deus, a gente vai ter um espaço para os seus filhos lá. Olha o que diz 2 Crônicas 34, 29. Então o rei mandou reunir todos os anciões de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu para eles todas as palavras do livro da aliança, que tinha sido encontrado no templo do Senhor. Lembra que semana passada estudamos isso? O rei ficou em pé em seu lugar. Anote essa palavra: seu lugar. E fez uma aliança diante do Senhor, de andar após o Senhor, e de obedecer aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Também fez com que todos os que estavam em Jerusalém, em Benjamim, o firmassem. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações, os ídolos, de todas as terras que pertenciam aos israelitas. E ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem o Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não deixaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. É interessante olhar para Josias, esse rei escolhido aos 8 anos de idade, despertando desde cedo para a sua missão. O fato é que Josias é um reformador profético, e a vida de um reformador profético é uma vida que impacta. A vida que vale a pena viver é uma vida que impacta. Nós fomos impactados pela vida de Cristo. A vida de Jesus é uma vida que nos impactou. Nós precisamos de reformadores proféticos, que tenham uma vida que impacta. Eu pergunto para você: toda a vida impacta? Há vidas que impactam de forma negativa. Deus está chamando reformadores proféticos que tenham uma vida que impacta de forma positiva, uma vida que gera impacto. E agora eu pergunto para você: o impacto da vida de Josias veio por meio do compromisso. A vida de um reformador profético é uma vida que impacta pelo compromisso. Diga assim: uma vida, com muita força, diga: uma vida que impacta pelo compromisso. Qual o maior nível de impacto de uma pessoa? O compromisso. Jesus tinha um compromisso. Jesus estava comprometido com o reino de Deus. Hoje nós vivemos uma cultura onde não se tem compromisso. Pessoas quebram o compromisso. Pessoas vivem dando desculpas para não se comprometer. O fato é, aquilo com que você se compromete tem o poder de transformar a sua vida. Todo mundo é transformado? Não. É de acordo com o que você se compromete. Um reformador profético está comprometido a restaurar o que está ao seu redor. Eu pergunto para você: o que está acontecendo agora ao seu redor? Você deveria entender que aonde você está tem algo para ser restaurado. E se você é um reformador profético, é você que vai restaurar essas coisas. Está me ouvindo aí, irmão? Você está esperando alguém fazer alguma coisa, e esse alguém é você. Você está esperando que alguém de fora, uma outra pessoa, um ser divino. Não,
é você. Aquilo que você está vivendo hoje, aonde você está vivendo, alguma coisa lá tem que mudar. E talvez seja você o portador dessa mudança. Um reformador profético não aceita estar em um lugar sem aquele lugar ser transformado. Eu pergunto, se tirar você desse lugar que você está, qual seria o impacto? Se você não fosse trabalhar amanhã, qual seria o impacto? Se os teus vizinhos amanhã não te vissem naquela casa, qual seria o impacto? Se essa igreja deixasse de existir amanhã, qual seria o impacto de não existir essa igreja? Precisamos entender que essa vida que vale a pena viver é uma vida que vai impactar. Josias escolheu começar algo, mas não foi sozinho. Ele vai ao templo e tira a prata, lembra disso? Ele tirou a prata. Começou uma limpeza. Ele começou olhando para a sua cidade, ele começou olhando ao seu redor, e ele não começou a reclamar, ele começou a mudar. Talvez você continue reclamando de algumas coisas, preste muita atenção. Talvez você continue reclamando de algo. Pastor, eu continuo lá, sabe, tem coisas que tem que ser feitas. Um restaurador, um reformador profético não espera um convite para fazer. São provocadores de mudança. Eu queria que você provocasse alguma transformação no lugar que você está. Esse reformador profético começa uma limpeza, diga assim, começar removendo as resistências. Aonde estavam as resistências? Primeiro na vida de Josias. Na vida de Josias havia uma resistência herdada. Lembra que ele é filho de um rei ímpio? Ele é neto do terrível rei Manassés, o rei que mais matou crianças naquele tempo. Mas nem por isso Josias continuou debaixo daquela maldição. Josias escolheu fazer diferente da sua casa, seguir o caminho, a conduta do seu antepassado Davi. Ele teve uma escolha diferente. Eu vou te dizer uma coisa: não é porque tua família ou a sua casa viveu algo que você vai ter que viver. Você tem o poder de decidir o que você quer viver. Não, pastor, mas na minha família tudo termina assim. Querido, é uma escolha. Um reformador profético escolhe fazer diferente. Ele começa removendo as resistências. Eu pergunto para você, o quanto existe de resistência na sua vida? Aquilo que você está carregando, que não é para carregar, está impedindo Deus de fazer algo. Existem resistências, coisas que impedem o agir de Deus. Josias começa pela casa de Deus, começa quebrando altares, começa tirando ídolos. A gente acha que ídolo é uma coisa que está fora de nós. Ídolos habitam no seu coração. Josias começa uma limpeza, uma faxina. Começou deletando algumas coisas. Você vai ter que deletar algumas coisas da sua vida. Vai ter que deletar algumas pessoas. Vai ter que deletar alguns lugares. Antes você ia lá, agora não dá mais para ir. Quer dizer que esse reformador profético começa uma limpeza. Diga assim comigo, tirar a prata. O que tinha na casa de Deus naqueles dias? Muita prata. A palavra estava lá, mas a prata estava sufocando a palavra. Nós temos hoje a prata, mas não temos a presença. Lembra que o livro estava escondido na casa? Lembra disso? O livro estava perdido. Nós temos espaço para as crianças lá. Se você puder levar o seu filho no Kids, é muito importante. As crianças, os homens, do maior ao menor. Josias não faz nada sozinho. Chamou do maior ao menor. Quer dizer que ele começa uma reforma, mas ele começa olhando. O que nós perdemos? O livro. Nós perdemos o contato com a palavra. O livro, querido, fala da própria vida de Deus. Nós temos a prata, mas não temos a presença. Nós temos estrutura. Você tem uma vida talvez, uma casa, um carro, mas tudo isso, se não tiver a presença, pode não permanecer. Nós temos prata. E não é um problema ter as coisas. O problema é o que vai sustentar você.
A prata não sustenta a presença. Nós temos prata, nós temos ideias, nós temos às vezes, sabe, muitos projetos. Só que tudo isso é só prata. Se não for sustentado pela presença, eu vou dizer para você, a prata pode estar ofuscando a visão de muitos. É quando alguém está querendo Deus barra alguma coisa. Eu quero Deus barra o meu milagre, Deus barra meu carro, Deus barra minha promoção. É quando alguém quer o evangelho e mais alguma coisa. Querer Deus e apenas Deus. Até porque se eu venho para a casa de Deus pedindo Deus barra alguma coisa, quando eu receber essa alguma coisa, eu vou deixar Deus. Nós perdemos a presença. O pior de tudo é, nós perdemos a presença e não percebemos. Tem gente vivendo sem Deus e está dizendo assim, não, mas a vida é assim mesmo, né? Talvez você perdeu Deus em algum lugar. Talvez você perdeu a comunhão, perdeu a intimidade, perdeu a conexão com Ele. Reformadores proféticos começam justamente a tirar aquilo que está impedindo. E ele pega o livro da aliança, o livro da aliança. Josias começa agora a viver fundamentado nessa palavra. Ele não vive mais segundo a cultura daqueles dias. Ele vive segundo o livro. E ele começa a mobilizar outras pessoas. Perceba uma coisa, quando ele recebe a palavra, ele vive de acordo com a palavra. E agora ele começa essa reforma sozinho, chamando pessoas. Josias tem um sonho. Todo reformador profético tem um sonho. O sonho de Josias, ele não iria viver sozinho. Escute isso, cada vez que Deus te dá um sonho, Ele te dá pessoas. Se você tem um grande sonho, você vai precisar de pessoas. Pastor, Deus me deu um sonho, vou viver sozinho. Não tem como. Quanto maior o nível do sonho que Deus te dá, maior vai ser o nível de relacionamento. Agora, ter o sonho e encontrar as pessoas erradas é perigoso. Diga assim, o sonho certo com as pessoas erradas se torna um pesadelo. Josias encontrou as pessoas certas. Eu pergunto para você, você está com as pessoas certas para o seu sonho? Deus dá um sonho, um grande projeto. O que eu preciso ter? Pessoas. Josias vai e ele chama. Olha o que diz o texto. E ele convocou, ele chamou. Ele começou a encontrar as pessoas. Por quê? Porque relacionamentos são determinantes em um tempo de batalha. Relacionamentos afetam suas habilidades. Relacionamentos determinam. Quer ver uma coisa? As pessoas mais perto de você vão determinar o seu nível de sucesso. Se você tiver com o sonho certo, com as pessoas erradas, pode ter certeza, isso pode virar um pesadelo. Josias começa a procurar pessoas, alianças, relacionamento. O livro da aliança é para gente que tem aliança. Então agora ele chama pessoas. Olhe bem, chama os anciões, os sacerdotes e os profetas. Diga assim, anciões, sacerdotes e profetas. Quem são os anciões? Gente madura, gente que tem experiência. Quem são os anciões da sua vida? E ancião aqui, querido, não é só alguém velho, alguém com mais idade, é alguém experiente. Tem gente que tem 20 anos e tem a mentalidade de um ancião. É maduro, tem maturidade. Quem é o ancião que você procura? Quem é a pessoa experimentada que pode olhar para você e liberar uma palavra sobre você? Anciões são pessoas que passaram por experiências. Eles têm bagagem de vida. Nós achamos assim, não, quem sabe tudo aqui sou eu. Irmão, encontre pessoas, anciões. Encontre sacerdotes, gente que serve a Deus com alegria. Sacerdotes, a palavra sacerdote, aquele que ministra. Gente que ministra seu coração. Quem ministra seu coração?
Tem gente querendo ministrar, mas não é ministrado. Um sacerdote sempre vai aproximar você de Deus, porque esse é o trabalho do sacerdote. Ele representa Deus para o povo. Quem é o sacerdote que você procura? Quem é o homem ou a mulher que está envolvido na causa do reino? Quem é a pessoa que de fato serve ao propósito? Não estou falando de gente que faz para receber alguma coisa, estou falando de gente que está na missão. Sacerdote é quem está servindo. Procure alguém que esteja servindo a Deus. Então ele também procura profetas. Diga assim, profetas. Profetas são pessoas que te confrontam. Profetas são pessoas que veem além do problema. É ótimo ter amigo profeta. Eu tenho pessoas muito proféticas do meu lado, e eles conseguem ver coisas que eu não vejo. Eles conseguem perceber coisas que eu não percebo. Ah, pastor, mas sabe, o profeta hoje é aquele lá que mora lá no morro, na montanha. Não. Ser profético é saber ouvir a voz de Deus. E talvez você não está ouvindo totalmente a voz de Deus e precisa encontrar alguém para te ajudar. Está comigo aí? Você tem essas 3 pessoas na sua vida? Você tem um ancião? Você tem um sacerdote? Você tem um profeta? Não é que a pessoa vai se intitular, eu sou o profeta da sua vida. Não. É alguém com a habilidade de ver. A primeira coisa que essa pessoa vai ver é o seu coração. Vai ver coisas em você que você não tem, ou que você deveria começar a treinar para ter. Então, o reformador profético se cerca, diga assim comigo, um círculo íntimo. Diga aí, um círculo íntimo. Josias está sozinho? Não, ele tem um círculo íntimo. E dentro desse círculo íntimo, ele tem pessoas que estão ali como conselheiros. Por isso que a palavra vai dizer em Provérbios, na multidão de conselheiros, a vitória. Quem aconselha você? Sabe os erros que você cometeu? Foi por falta de conselho. Sentar e ouvir alguém. O círculo íntimo tem que ter um conselheiro, pessoas que te dão um conselho. Outra coisa que tem que ter no círculo íntimo são pessoas que têm dons que complementam você. Deus não dá tudo para uma pessoa só. Então você tem que ter alguém do teu lado que tem o que você não tem. Aqui tem várias pessoas que têm o que eu não tenho. Muitos dons aqui. E pastor, mas eu gostaria de viver sozinho com o meu dom. Não dá. Tem que somar com alguém. Você está comigo aqui? Encontre alguém que tem um dom que você não tem, que complementa. Alguém que agrega valor na sua vida. Para de andar com gente que só te desanima, só te deixa para baixo. Encontre alguém que agrega valor. Diga assim, pessoas que agregam valor. E eu digo para você, você é um líder que agrega valor na vida dos outros? Agregue valor. Agrega valor, querido. Sabe, soma com alguém. Encontre alguém que esteja ali te dando um feedback realista. Alguém que não diga o que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Você suporta ouvir a verdade? Tem gente que se cerca de gente mentirosa. São pessoas que não confrontam você, não ativam você. Anda com alguém que te dá um feedback. Cara, vou te falar a real, é isso. Acabou. Nossa, pastor, mas sabe, eu não gosto muito de feedback. Tem que ganhar um feedback realista, real. Isso aqui é um problema. Isso aqui você não está vendo? Está fazendo errado. É importante. Nesse círculo íntimo, isso é importante. Agora, por que Josias se cerca de pessoas? Porque pessoas são importantes. Para o cumprimento da sua missão, você precisa de pessoas. E eu oro que você esteja do lado das pessoas certas nesse tempo, com as alianças certas. E ele vai limpando, tirando os ídolos. Diga assim, ídolos. Traz ali a caixa dos ídolos ali, pastor Rafael. Traz ali. Seu coração é uma fábrica de ídolos. João Calvino, o teólogo, vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Diga assim, ídolos de estimação. Abre aí, está aí os ídolos de estimação. Pastor, eu não tenho nenhum. Você não tem um, tem vários. Porque um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Está nesse saco aí, só levanta tudo. Isso, não tire nada daí. Vire para lá. Isso é para ficar aí, não te meta nisso aí. Isso não é para você mexer agora.
Você tem que ficar tranquilo aí. Já queria pegar o que não devia, pastor Rafael? O que tem ali? Os ídolos de estimação. Então você tem um monte de ídolo. Não, pastor, eu não. Tem. O coração é uma fábrica de ídolos. Então a gente olha para os nossos dias e acha que um ídolo é uma estátua. Querido, ídolo é tudo que toma o lugar de Deus. E nós temos aqui uma tendência, escute, você, nós como seres humanos, temos uma tendência a gerar muitos ídolos. Não, pastor, sabe, eu não adoro outro Deus. Escute, existem ídolos dentro de nós. Quando você fica irritado com uma verdade, sabe quem na verdade está sendo confrontado? Seu ídolo. Quando você diz assim, eu não consigo parar de pensar naquela coisa, eu tenho que resolver, isso pode ser um ídolo. O ídolo não gosta de ser confrontado. Então a gente pode ter um ídolo. Vamos pegar um ídolo aqui. A Zoe ficou sem os brinquedos dela. A comida é um ídolo. Sim, porque tem gente que não come. Tem gente que devora, que vive a glutonaria. Tem gente que não come. Está aqui o bolo fofo. É porque esse é o nome dele. A comida, pastor, a comida é um ídolo? É um ídolo. Tem gente que não se alimenta. Ele é doente. Ele é doente. Se ele não tiver, não é saciar, mas se ele não explodir, ele precisa às vezes de grandes quantidades de comida para afogar as mágoas. Tem gente que afoga as mágoas com a comida. O que o mundo diz? Crente não? Mas que maldição é essa? Sai daí. Show esse capeta. Amém, irmão? Amém ou não amém? Me ajude. Ah não, pastor, pessoas são ídolos. Sabia que eu já vi famílias que idolatram os filhos? Sabia que eu já vi pai que idolatra o filho? É o filho que determina tudo. Uma criança de 7 anos que mandava na casa. Olha para cá, presta atenção. Tem gente que idolatra pessoas. Tem líderes que adoram ser idolatrados. Tem gente, eu já vi pessoas assim na igreja. Eles adoram ser idolatrados. Pastores que amam ser os ídolos. Sabe quando aquela pessoa canta, uau, aí abre o céu. É quando aquele irmão prega. É o fulano de tal. Pessoas podem ser ídolos. Cuidado quando você idolatra uma pessoa. Pastor, a minha esposa. Cuidado, pode ser um ídolo. Seu marido pode ser um ídolo. Teu pastor, as pessoas com quem você convive podem se tornar ídolos na sua vida. Uma pessoa não pode ser seu ídolo. Deus tem que ser o centro na sua vida. Está me ouvindo aí, irmão? Tem vários ídolos. Tem aí uns capeta, né, pastor? Tem. Olha o corpo aqui. Diga assim comigo, o corpo. Ô pastor, está querendo dizer que eu não posso cuidar do corpo? Você deve cuidar, mas não idolatrar o corpo. Cuidado com a idolatria do corpo. Isso é a Grécia dentro de uma pessoa. Lembra que na Grécia toda figura tem aquele corpo que se expõe. Exposição do corpo. Você pode ir para a academia, não tem problema nenhum. Você pode malhar, ótimo, é saudável. Mas cuidado para você não idolatrar o corpo. Cuidado. Cuidado quando você exagera com aquelas atividades. Pastor, mas uma pessoa me perguntou, é pecado fazer uma harmonização? Claro que não. Só tem que cuidar para não virar uma demonização. Fazer tanto que fica que nem o Charada, o Coringa. Tem que cuidar do corpo, sim ou não? Mas idolatrar o corpo? Cuidado você, homem, que idolatra o corpo. Cuidado você, mulher, que idolatra o corpo. Cuidado, existe sim um cuidado com o corpo. É o templo do Espírito. É o templo do Espírito. Mas não pode ser idolatria. Tem gente que idolatra, nem malhou nada, vai lá e bota foto. Mentiroso. Nem malhou. Vou caminhar, nem caminhou até a lanchonete, comeu um X e voltou. Cuidado com a idolatria do corpo, amém? Toma cuidado. Meu Deus. É, né? Olha as redes sociais aqui.
Não, pastor, pelo amor, isso não é um ídolo. As redes sociais falam da exposição de uma vida. Aí você não quer viver a sua vida para viver a vida de um personagem. Isso é um ídolo. Tem gente que não consegue dormir, porque à noite vai lá, apaga a luz e fica chapando dopamina sobre dopamina. Isso é perigoso. Redes sociais têm que ser usadas com prudência. Isso pode ser um ídolo para você. Aqui não tem sogra, né? Ah, não. Senão era um ídolo. Dinheiro, diga assim, o dinheiro. Pastor, pelo amor de Deus, o dinheiro é um ídolo. A Bíblia chama ele de mamon. Mamon não é dinheiro, mamon é a força por trás do dinheiro. Mamon é um senhor, a palavra mamon, o marido. Tem gente que não tem dinheiro, é o dinheiro que tem ele. A tua disposição de entregar os recursos também revela a disposição do seu coração. O dinheiro não é ferramenta como muita gente diz, não é. Dinheiro não é ferramenta na mão de muita gente. Dinheiro é ferramenta na mão de pessoas curadas. Aí sim. Então o dinheiro é uma força espiritual, é um senhor que só se sujeita a outro senhor. Há pessoas que a vida toda correm atrás do dinheiro e nunca tem dinheiro. Há pessoas que se acostumaram a também não ter o dinheiro. Então a vida do reino é uma vida equilibrada. Diga assim comigo, a vida do reino é uma vida de abundância. Qual é a vida que Jesus prometeu para você em João 10? Vida e abundância. É uma vida que transborda. Mas por que você não tem essa vida que transborda? Porque dentro de você talvez você tenha problema com dinheiro. Ou então você já vive em finanças estreitas e diz, sabe, é assim mesmo. Ou então você diz assim, nossa, o dinheiro é muito complicado, quem tem dinheiro se corrompe. Não, irmão, o dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro não tem o poder de corromper. O dinheiro, ele revela quem a pessoa é. Então o dinheiro pode ser um ídolo. Eu já vi pessoas que têm idolatria com o dinheiro. Vou pegar esse aqui. Esse aqui é bonitinho, ó. Olha, é bonitinho, né? Autossuficiência. Quantas vezes você estava sozinho resolvendo as coisas? Eu várias. Eu já fui muito autossuficiente. Eu me basto. Eu sozinho me viro. Tem alguém aqui que se identifica? Oi. Precisa de ajuda? Eu? Capaz. Eu não. Autossuficiência vem da carência. Mas como assim, pastor? A pessoa carente quer as pessoas. A pessoa de autossuficiência, ela tem muita carência. Então ela diz, quer saber? Agora pela minha carência eu não vou depender de ninguém. Eu vou assumir que vou andar sozinho. Autossuficiência. Vou andar só, vou fazer tudo sozinho, com a força do meu braço. Eu vou dar um jeito. Autossuficiência. Eu vou tentar fazer sozinho. Sozinho você não consegue fazer. Porque a palavra vai dizer, não é bom que o homem viva só. Isso não se aplica só para casamento, isso se aplica para relacionamento. Você está aí, irmão? Está identificando seus ídolos aí? Tem muito ídolo. Esse aqui é engraçadinho. Sério? Só porque está de coque. Religião. Diga assim, a religião é um ídolo. Aonde estava o ídolo nos dias de Jesus? Jesus está combatendo uma idolatria. E é a idolatria da religião. Os fariseus, porque conheciam a Torá, eram muito idólatras. A idolatria, querido, se revela na religião. Você não é o melhor porque está aqui. Não, é que eu me converti na minha família. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Deus começa sempre chamando os piores da família. Aleluia. Nem amém você deu, vou dizer de novo. Ele não começa pelos melhores, começa pelos piores. Aleluia. Não, porque lá na minha família ninguém vai. É você que veio, você não é o melhor, você é o pior. Ele não salvou você que você é o melhor, ele salvou você por graça, pura graça de Deus. Mas quando você vai para a igreja, não seja religioso. Tem gente religiosa. Sabe, a religião, uma pessoa me disse, não, mas uma pessoa religiosa você vê na roupa. Mentira. Tem gente que você olha, parece que não é religioso, mas o coração é religioso. Religiosidade é fazer algo para Deus sem ter intimidade com Deus.
Ele diz que é de oração, ele diz que faz jejum, ele diz que ouve a voz de Deus, mas na verdade é religioso. A religião mata. Religião é uma coisa terrível, pode destruir você. Está bem ouvindo aí, irmão? E aqui tem um, parece um inofensivo. O ego. Diga assim, o ego. O que é o ego? O ego é o seu verdadeiro eu. O ego inflamado. Tem gente que você conversa com ele, aquela soberba, ar de superioridade, egocentrismo. É alguém que tudo tem que girar em torno dele ou dela. Ela tem que ser o centro de tudo. Se você não der um boa noite, meu Deus, vira no capeta. Se você não der atenção total, a pessoa se desequilibra. O ego é inflamado. O ego, ele pode se inflar, querido. Tem gente inflada pelo ego. O ego é destrutivo. Se você parar para ouvir o ego, ele vai mandar sempre você tentar pisar em alguém. O ego é o verdadeiro eu. Todos nós temos que lidar com o ego, tratar o ego. Pastor, pelo amor de Deus, eu sou muito humilde. Não é. Não é. Existe uma falsa humildade. Nós precisamos tratar o ego. Diz assim, tratar o ego. E esses ídolos estão aí no coração. E você não pode brincar com os ídolos. Diga assim comigo, não brincar com os ídolos. Ah, pastor, sabe, mas tratar tudo isso aqui é complicado. Não é, querido, é você remover o que tem dentro de você, para que se estabeleça o reino de Deus. Eu vim profetizar isso sobre você, que todo ídolo que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida, esses ídolos possam cair, o seu coração possa ser limpo, e a vida de Deus possa brotar dentro de você. Não subestime os ídolos de estimação. Eles são perigosos. Eles podem destruir você. Olha para a vida dos homens da Bíblia e mulheres. O que derrubou esses homens? Ídolos. O ego de Saul derrubou Saul. A vaidade de Davi derrubou Davi. Você olha para Sansão. Você olha para muitos homens e mulheres de Deus. O que derrubou esses homens e mulheres? Ídolos. Então não subestime os ídolos, amém? Pode levar esse monte de ídolo embora. Pastor, mas eu achei que era uma coisa normal. Não é. Diga para a pessoa do seu lado, não subestime os ídolos. Fala isso para ele aí. Não, pastor, sabe, eu não tenho. Acredita, você tem. E nós temos sempre que lidar ou tratar os ídolos. Esse ídolo de estimação pode ser uma coisa que você tolera. Não, pastor, isso aqui é uma coisa que está na minha vida há muito tempo. Bem provável, esteja aí há muito tempo. Ao ponto de tomar o seu coração. Ídolos ocultos. Ídolos vão moldar seu comportamento. Diga assim, todo ídolo determina comportamento. Então o comportamento de uma pessoa é governado, é determinado pelos ídolos. A palavra vai dizer que você se torna o que você adora. Você se parece com aquilo que você adora. Se você tem ídolos no seu coração, se o dinheiro é o seu ídolo, você vai se tornar uma pessoa gananciosa. Você vai se tornar parecido com aquilo que você adora. E é interessante olhar para Deus, trabalhando o nosso coração, para que Ele seja rei do seu coração. Você vai ter que tirar os ídolos. Por isso que um reformador profético remove ídolos. Eu vim profetizar que mais removedores aqui de ídolos comecem a se levantar. Reformadores proféticos tiram os ídolos. Nós estamos lidando ou tratando com uma geração que tem muitos ídolos. E nós precisamos, como reformadores proféticos, tratar isso. Como nós tratamos? E assim, fazendo uma aliança. Olha o que vai dizer o texto. Verso de número 31. O rei ficou em pé em seu lugar. Em qualquer lugar. O que o ídolo faz com você? Tira você do seu lugar. Ídolos roubam você da sua promessa. Quando você descobre o que você carrega vai ligar você a um lugar. E nós precisamos entender, existe um lugar para você fluir. E a minha pergunta é, será que você está fluindo no lugar certo? Será que você está na tua área de dom? O rei estava no seu lugar e fez uma aliança. Essa palavra fez aliança significa se firmou.
sobre uma aliança. Se firmou. Quer dizer que aonde não tem aliança, não tem o quê? Firmeza. A aliança aqui, a palavra no hebraico é beirit, significa ligar. Para você se ligar a Deus, você vai ter que se desligar de outras coisas. Por que tem gente que não consegue estar ligado a Deus? Começa e para, avança, tropeça, não consegue ter sequência. Você conhece alguém que é inconstante? Isso é terrível. A maldição da inconstância. Porque ter uma aliança significa estar num compromisso sério. E você está num compromisso sério com Deus? Você é alguém que tem uma aliança com Deus? O quanto custa essa aliança? Estar ligado a Deus. Essa palavra beirit aqui, é essa palavra que vai justamente falar sobre um compromisso firmado. Diga assim, uma aliança fala de um compromisso firmado. O nosso compromisso com Deus está firmado. Não é uma aliança de domingo, é uma aliança para a vida. Não é uma aliança por acaso, é uma aliança para permanecer. Então quer dizer que o rei fez uma aliança. Então aliança é atitude de reis. Para você que vive quebrando aliança, para você que já viu pessoas quebrando aliança, isso mostra que essa pessoa não tem DNA de rei, não tem um DNA de governo. Pessoas de governo têm alianças e confiam nas suas alianças. E é interessante pensar que essa é uma aliança autêntica. Não é uma aliança da boca para fora. Deus não honra alianças que não são autênticas. Sabe, tem coisas que não são autênticas. Tem coisas que a gente fala aqui no domingo, mas não vive amanhã. Tem coisas que a gente cantou, mas não vai viver amanhã. E é necessário que tenha uma aliança autêntica, não artificial. Deus não honra coisas artificiais. Quer ver uma coisa? Uma árvore de plástico. Pensa numa árvorezinha de plástico. Pode dar fruto? Uma árvore de plástico vai produzir fruto. Eu servia numa igreja uma vez. Isso é muito real. O pastor comprou 2 árvorezinhas e disse assim: eu trabalhava no escritório da igreja com uma equipe pastoral. E ele disse assim: olha, comecem a regar essas árvores, porque o rapaz que me vendeu disse que logo começa a produzir fruto. Tá bom? Todo dia tinha uma pastora que ia lá e passou-se uns 30 dias, aquilo me encasquetou. Falei, mas não aparece nada de fruto aí, né? Passou mais um tempo, 1 ano regando. Um dia eu fui lá naquela planta, falei, mas não pode? É verde, é bonito o negócio, mas não produz nada. Fui e chutei o balde, e eu descobri que era artificial. 1 ano regando uma planta artificial. Se você regar o que é artificial, não vai produzir fruto. Gente que é superficial na igreja, artificial no reino, gente que tem aliança até um ponto, depois quebra a aliança. Precisamos não ter alianças, sabe, superficiais, nem artificiais. Você não pode ser uma plantinha de plástico, você tem que produzir fruto. Frutos reais, que pode ser tocado. Tem um fruto ali, me dá aquele fruto lá. Talvez você queira comer o fruto da planta artificial. Dá para o Vladimir comer um fruto desse. Dá para o Tite o outro, vê se conseguem comer. Olha o fruto. Tem aparência de fruto, né? Tem até cor de fruto, né? Tem ou não tem? Tem até formato de fruto, né? Mas não é fruto. Nem todos que vêm à igreja são cristãos. Nem todos, dizia um grande avivalista, não é porque você vai ao McLanche lá que você vai se tornar um hambúrguer. Por isso que nem todo mundo que vem na igreja se torna cristão. Não, pastor, estou produzindo fruto, mas o teu fruto é real? O teu fruto é um fruto autêntico? Ou tem jeito de fruto, cor de fruto, mas no fundo não é fruto? Porque ninguém pode se servir disso. Diga assim: Deus não honra alianças artificiais. Por isso que Josias, como reformador profético, fez uma aliança com Deus e com pessoas de Deus.
Deus não vai fazer nada produzir sem que aquilo seja original. Tem que ser autêntico e não artificial. Pastor, mas sabe, é tão complicado a gente manter a aliança por conta da confiança. A aliança fala de confiança. Diga assim: toda aliança exige confiança. Não, pastor, aí você já tocou no ponto que eu não consigo confiar. Você não consegue confiar porque em algum momento você, em um lugar da sua história, viveu uma experiência, um trauma em relação à confiança. Mas não é porque aquilo aconteceu em um dado momento da sua história que vai acontecer de novo. Você tem que plantar com confiança. A pior maldição dos nossos dias é a desconfiança. E quando não há confiança, não há vínculo. E se não há vínculo, não há aliança. A aliança exige confiança. E confiar, querido, você pode falar assim: eu confio em Deus, mas se não confiar nas pessoas, não tem confiança. A real confiança em Deus é revelada na confiança em relação às pessoas. Não, eu só confio em Deus. Não tem como, tem que confiar nas pessoas também. Você é alguém que confia nas pessoas? Revelar confiança com, sabe, empatia. Empatia é você parar para ouvir alguém. Alguém que está sofrendo, alguém que está passando alguma coisa, e você se mostrar ali alguém disposto a ouvir. Ali vai gerar confiança. Nós temos hoje uma cultura de desconfiança, e as pessoas estão em aliança pela metade. Eu até vou falar, eu até vou fazer aliança, mas vou ficar aqui observando. São críticos. Precisamos confiar em Deus e confiar também nas pessoas de Deus ao nosso redor. Você está comigo aí, irmão? E assim quebrar essa cultura de desconfiança. É tão interessante isso, porque quando Josias começa essa jornada, ele tem que confiar. E preste atenção nisso. Ele confia do menor ao maior. Ele não confia em alguns, ele confia naqueles que estão com ele naquele tempo. Confie mais nas pessoas. Talvez você venha de uma cultura onde não se pode confiar. Olha o que a gente tem hoje no Brasil: fake news, mentiras sobre mentiras. E há momentos que você talvez foi atingido por essas mentiras, de não poder confiar. Josias se une, ele tem aliança com pessoas. Por quê? Porque essas pessoas são um fator determinante. Diga assim: as pessoas para a minha vida são um fator determinante. Eu tenho pessoas na minha vida que foram fatores determinantes, até aqueles que me atacaram. Eu dou graças a Deus que algumas pessoas se levantaram contra mim. Como assim, pastor? Claro, porque eles me promoveram. Eles só me promoveram. Ou você acha que eu não fui traído? Você acha que eu não fui muitas vezes atingido por ofensa, por mentiras? Inúmeras vezes. Mas é aí que você prova a aliança que você tem com Deus. A desconfiança não pode te levar a quebrar a aliança que você tem com Deus, e nem com as pessoas. Alguém um dia me disse: mas eu não sei como você pode confiar. Irmão, eu confio. Não tenho crise nenhuma, porque o meu coração está totalmente no Senhor. Pastor, mas aí, e vai que, irmão, entenda, enquanto você viver, você vai viver essa realidade. Tem gente que tem aliança e tem gente que não tem aliança. Tem gente que valoriza a conexão e tem gente que não valoriza a conexão. Agora você precisa ser alguém de aliança. Eu me preocupo quando alguém diz assim: olha, eu não tenho amizade com ninguém, eu não me dou bem com ninguém. Isso é perigoso. Alianças precisam existir para que você possa ser promovido. Deus só promove quando há aliança. Você está comigo, irmão? Então, aqui é interessante porque ele chama os anciões, sacerdotes e profetas. Você atrai as pessoas de acordo como você é. Sabe como você é? Do jeito que você é, você vai atrair. Você é um imã, vai trazer pessoas parecidas com você. Pastor, eu estou cercado de fofoqueiro. Por que será? Pastor, estou cercado de gente que fala palavrão. Por que será? Você vai atrair pessoas de acordo como você é. Josias atraiu pessoas que tinham os mesmos valores,
estavam buscando a mesma ideia, o mesmo foco, a mesma visão. E note uma coisa: o que estava entre o reformador profético e as pessoas? Diga assim: a palavra. Diga: a palavra. Então quando Josias olhava para eles, como que ele olhava? Qual que era a lente de Josias? A palavra. Sabe como você trata as pessoas? Você trata as pessoas de acordo com como você se vê. Jesus se via como um filho. Como é que ele tratava as pessoas? Como filhos. Você trata as pessoas de acordo com como você se vê. Se você se vê um escravo, você trata todo mundo que nem escravo. Se você se vê um pobre, você trata todo mundo que nem pobre. Ou seja, a sua visão sobre as pessoas. Não, pastor, não. Eu estou vendo o mal nas pessoas. Cuidado. Você olha para as pessoas de acordo com aquilo que está no seu coração. Oi? Está vendo aí? Não, pastor, está vendo lá, estou sentindo, aquela pessoa tem. Cuidado. Não é a pessoa que tem. Às vezes é quem está vendo que tem. Toma cuidado. Uma vez uma pessoa veio me alertar sobre outra. Pastor, você não conhece o fulano. Ele é assim, ele é assado. Tá, ok, fica tranquilo. O senhor não está preocupado? Eu não. Meus olhos alcançam só até uma medida, mas os olhos de Deus descortinam todas as coisas. Sabe aquela pessoa que veio falando do outro? Sabe quem acabou traindo? Quem veio expor. O que a pessoa falou, aquele permaneceu. E o que veio trazer, o mensageiro do inferno, foi o que caiu. Eu falei: meu Deus, que coisa de doido. Porque tem gente que é assim, ele vê nos outros. E escute, você vê nos outros aquilo que está no seu coração. Aquilo que você está vendo nas pessoas flui do seu coração. Então talvez essa lente distorcida, o que Deus vê é uma coisa, o que você vê é outra. O que você vê é distorcido. Quando você olhar para alguém, talvez essa pessoa não esteja tão bem, ou não tenha qualidades aparentes, mas talvez o Espírito de Deus vai te revelar algo sobre essa pessoa, um potencial, uma capacidade que nem essa pessoa esteja vendo nela mesma. Imagina Pedro. Pedro não via nada de bom nele, mas Jesus, quando olha para ele, vê o quê? Vê um grande líder, um grande discípulo. Você olha para Gideão. Gideão diz assim para Deus: não, mas eu não sou esse cara. E aí o Senhor diz: vai nessa tua força, homem corajoso. Quer dizer que quando você vê, diga assim: a minha visão e a visão de Deus. A sua visão é uma coisa, a visão de Deus pode ser outra. Mas há um momento quando você olha para as pessoas e para a vida com as lentes da palavra. Como que Davi olhou para Golias? Pelas lentes da palavra. Como que Moisés atravessa o mar com medo, mas tendo a visão da palavra. Ver a vida com as lentes da palavra. Você está comigo? Então é interessante pensar que essas pessoas que estão com Josias não são pessoas comuns, são pessoas de impacto. Encontre pessoas que você tem aliança, e alianças que somam com você. Essa igreja aqui, ela nasceu com uma missão: para impactar, para fazer coisas que talvez uma igreja num contexto tenha medo de ousar e fazer. Mas nós temos aqui uma palavra do Senhor. Ele tem enviado pessoas que têm essa mesma visão, a mesma missão que nós temos. Alguns vêm de muito longe, outros de muito perto, mas todos vêm por conta da mesma missão: expandir o reino de Deus. E agora presta atenção. Josias nesse momento se cerca de pessoas que conseguem interpretar um tempo difícil. Você tem que ter pessoas do seu lado que consigam interpretar esse tempo. Pessoas que vão te dizer: isso aqui tem lugar agora, nesse momento da história. Gente que ajuda você a ver e a perceber. Você está comigo aqui, irmão? Pastor, eu não estou conseguindo enxergar o meu futuro. Encontre alguém que te ajude a enxergar. Perceba que isso pode acontecer. Nós estamos cercados de pessoas com quem nós não temos aliança. A gente fala do reino de Deus, mas o reino é feito de compromisso, de aliança. Nosso time pode subir.
As alianças do reino são alianças que têm que permanecer. Caso contrário, esses tempos difíceis vão quebrar sua aliança. E tem gente que vive assim, ó. Ele faz uma aliança num tempo bom, num tempo ruim, quebra a aliança. Ele é fiel até um ponto, depois deixa de ser fiel. As nossas alianças refletem quem nós somos. Eu conheço uma pessoa pelas alianças que ela tem. Eu conheço uma pessoa pelas alianças. É só eu perguntar. É só olhar para ela e ver os relacionamentos de aliança. E você vai saber quem ele é. Por isso que Jesus vem e faz uma aliança. Nós temos uma aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança com Cristo, mas também com pessoas de Cristo. Josias, um reformador profético, está se cercando de pessoas. Não são qualquer pessoas. Pessoas incomuns. E olha o texto que vai dizer. Olha o texto que diz. Coloca para nós na tela. Verso de número 33. Olha o que diz. Verso 33. Olha o que vai falar. Olha o que diz ali. Olha o que diz. Vamos lá. 2 Crônicas 34. Verso de número 33. Olha o que diz aí. Josias tirou algumas abominações. Quer dizer que a faxina foi o quê? Profunda. Não é vir num culto de domingo, é cavar, tirar tudo aquilo que tenta te impedir de se aproximar de Deus. Tratar o coração. Ele tirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas. Israelitas e terra que pertencia. Por exemplo, se Deus te der um território, esse território não vai vir limpo. Você vai ter que tratar esse território. Você vai, pastor, eu estou chegando num novo tempo, uma nova estação financeira. Lá tem um território. Vai ter que entender quem governa sobre aquele território. Vai ter que remover o que estava lá e estabelecer o governo de Deus. Diga assim, remover o que está sobre o território. Por que a sua família não é próspera e abençoada? Tem alguma coisa ocupando aquele território. A lei do espaço vazio. O que é a lei do espaço vazio? O que está vazio tem que ser ocupado. Talvez tua vida estava vazia, entrou algo aí para ocupar o seu coração. E agora você vai ter que tirar todas as abominações, limpando as terras, todos que estavam em Israel, para que cultuassem o Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não deixaram de seguir. Enquanto ele, preste atenção, enquanto Josias viveu, algo acontecia. O impacto da vida do reformador profético é sustentar algo no seu tempo. Eu pergunto para você, o que você está sustentando nesse tempo? Qual é o tempo que você está sustentando? Enquanto viveu, não deixaram de seguir. O reformador profético foi um sustentador de um tempo, aonde Deus foi cultuado. Não tinham mais falsos deuses, era o verdadeiro Deus. Não tinham ídolos. Já pensou você andar num lugar onde tem paz? A pessoa vai dizer assim, eu quero me mudar para aquela região. Por quê? Porque lá tudo prospera. Eu vou para aquela região morar, eu vou mudar para lá, eu vou ter uma casa lá. Por quê? Porque lá o clima é diferente. Reformadores proféticos, enquanto vivem para impactar. Eu fui impactado pela vida do meu avô, um homem simples, porém que amava muito a Jesus. Eu fui impactado pela vida da minha mãe, uma mulher que orava e orava muito. Eu fui impactado pela vida de grandes pastores. Por que eu fui impactado? Porque são vidas que enquanto estavam aqui, sustentavam algo. Eu pergunto, enquanto você vive, o que você está sustentando?
Qual que é a palavra que você sustenta na sua casa? Qual que é a palavra que você sustenta nessa nação? Não, pastor, a nação é demais. Eu moro aqui, sabe, no interior do estado. Não, o que nós fazemos aqui pode tocar toda a nação. Tirou todas as abominações da terra que pertencia. Quantas terras te pertencem? Quantas terras te pertencem? Muitos territórios, muitos lugares, muitas terras. Pelo amor de Deus, é hora de dar um amém. Quantas terras o Senhor quer te entregar? Quantos territórios o Senhor quer te entregar? Quantas promessas Ele quer te dar? Mas você vai ter uma batalha. Vai ter que limpar o território. Na tua casa todo mundo se divorcia, contaminar o território. Na tua casa todo mundo empobrece, contaminar o território. Na tua casa ninguém vive nada de extraordinário, contaminar o território. Mas você vai começar a limpar o território e vai começar a receber aquilo que te pertence. Chegou um tempo para você limpar o território, fazer uma faxina na terra da sua vida e dizer: isso aqui não vai ficar mais aqui, esse pecado não fica mais aqui, essa dificuldade não fica mais aqui. Esse território agora tem um Senhor, esse território agora tem um rei, esse território agora tem alguém que reina sobre ele. Enquanto Josias viveu, eles não deixaram de seguir o Senhor. Tem famílias que quando morre uma pessoa de fé, todo mundo se desvia. Fui visitar uma casa, as pessoas disseram: olha, pastor, depois que fulano morreu, todo mundo desviou. Que tristeza. Enquanto aquela pessoa vivia, havia fé. Josias não viveu sozinho, porque ele transmitiu essa paixão. Outros estavam vivendo a mesma paixão de Josias. Qual era a paixão de Josias? Preparar um lugar para a presença. Tiramos a prata, achamos o livro. Há igrejas que perderam o livro. Há cultos que não têm mais a palavra. Há famílias que não têm a Bíblia. Há casamentos sem a palavra, vidas sem a palavra. A gente tem culto, mas sem a palavra vira entretenimento. E a cultura de consumo está aí. E bota aí planta de plástico. Gente que vem na igreja, mas é planta de plástico. Cadê o fruto? Cadê as pessoas que você tem que trazer para a casa de Deus? Trazer as pessoas, sabe, pastor, eu estou orando por alguém. Não adianta mais orar, vai ter que buscar esse alguém. Josias está comprometido. E essa palavra é para alguém que está aqui, dizendo: eu estou hoje aqui aumentando o meu nível de compromisso. Enquanto eu viver, eu quero que alguém diga isso. Enquanto ele viveu, enquanto ela viveu nessa cidade, essa cidade reverdecia. Enquanto ele viveu aqui nessa rua, os ladrões não podiam nem entrar na rua. Enquanto ela orava aqui nessa cidade, os céus estavam abertos. Enquanto ele levantava suas mãos pela família, a família vencia. Enquanto nós vivermos neste lugar, nós vamos impactar esse lugar. E todos vão querer estar aonde? Nessa terra. Você vai ver as pessoas querendo se mudar para Parobé. Anote o que eu vou te dizer, seu incrédulo. Você vai ver as pessoas se mudando para essa cidade, só porque essa igreja está aqui. Você vai ver as pessoas querendo vir morar aqui, só porque nós estamos nesse território. Você vai ver grandes empresas querendo ser plantadas aqui, só porque nós estamos aqui. E daqui levando terra abençoada para Três Coroas, para a Igrejinha, para Taquara, para Gramado, para Porto Alegre. Daqui saindo terra para as nações. Mas antes temos o quê? Uma batalha. Vamos remover os ídolos lá? Não, primeiro aqui. Naamã foi curado. Depois de mergulhar no Rio Jordão, disse ao profeta: levarei comigo terra daqui. Levarei comigo terra. Cada vez que você vem adorar, você pisa nessa terra. Cada vez que você sai daqui, você sai levando terra daqui. Daqui tem terra abençoada. Aqui não tem planta de plástico. Aqui tem gente que vai frutificar frutos reais, frutos autênticos. Está chegando uma grande estação para você, e os teus frutos vão aparecer.
E alguém vai vir por causa desses frutos. Me disseram. Eu ouvi falar desse lugar. Eu ouvi dizer dessa cidade. Tem alguém reformador aí? Tem algum reformador profético? Fique em pé nessa noite. Vamos lá. Vamos quebrar os ídolos. Vamos remover aquilo que nos impede. Talvez o que está quebrando a sua vida são ídolos. O teu orgulho, a tua vaidade. Talvez é a tua autossuficiência. Talvez você idolatrou a pobreza. Pastor, sabe, eu aprendi que ser pobre é bom. Não, você tem que quebrar os ídolos. Então levante sua voz em oração comigo. Vamos lá. Comece a orar. Comece a adorá-lo. Quebrados. Toda a força que existe contra esse estado. Como igreja nós oramos. Como família espiritual nós oramos. Que caiam por terra. Ídolos do coração serão quebrados. Tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei. Importa que ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja que caiam os ídolos, o único Senhor. Bote a mão no seu coração. Bote a mão no seu coração. Comece a limpar agora o teu território. Vamos. Comece a limpar. Você idolatrou o fracasso. Você idolatrou